Olá para você que acompanha a Módulo FM, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente começa mais uma edição do Mente Aberta. Hoje, muito especial, a gente recebe o professor e advogado Marcelo Ferreira, que retorna aqui ao Mente Aberta. Marcelo, seja bem-vindo, prazer recebê-lo. Obrigado, Leide. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. Marcelo, a gente está aí às vésperas do dia do garçom, do dia do estudante e dia do advogado, porque tem um monte de dia no dia 11 de agosto, né? E aí você, advogado, professor, adora a profissão, você tem 35 anos de profissão, Marcelo? Falta 10 para os 35, 25, Leide. A 25, quem já fez bodas de ouro, se fosse um casamento, né? E aí, Marcelo, o que tem para se comemorar? Eu queria que você contasse também um pouquinho do histórico. Por que dia 11 de agosto é o dia do advogado? Bom, 11 de agosto é comemorado o dia do estudante do direito e o dia do advogado, porque coincide com a data da criação de duas faculdades de direito, do Largo São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Olinda, em Pernambuco. E por isso ficou sendo conhecido como Dia do Advogado. Também depois, Dia do Estudante, né? E é o dia que a gente comemora a advocacia, o dia do advogado em si, do estudante. No passado era comum falar também no dia da pendura, não sei se você se recorda. Então, eu ia te perguntar sobre isso. A pendura era pro estudante de direito ou pro advogado? Como é que é a história da pendura? É porque em Ouro Preto o povo usava muito a prática, né? Até quando eu estava na faculdade, até meados aí de 94, 95, a gente ainda via pendura. Os estudantes, apenas os estudantes, iam para os restaurantes, para os bares, bebiam e penduravam a conta e não pagavam. E os bares achavam bom esse movimento, era um costume, né? E acabava não cobrando. Ou então dava tantas cervejas, né, para mesa, bebida, e fazia algum tipo de atividade com os estudantes do direito. Esse costume se perdeu, né, Marcelo? O que você acha do retorno dele? Infelizmente se perdeu. Marcelo, e o histórico da faculdade de Direito aqui de patrocínio do Unicef? Quando que ela começou? Qual foi a primeira turma, a primeira formatura? E você está lá desde o início? Não, Leide. A faculdade, o centro universitário iniciou em 2005, né, que transformou em centro universitário. Em 2010 nós tivemos a abertura do curso de Direito, a primeira turma em 2015. A primeira turma formada em 2015, no primeiro período. Eu entrei na faculdade, comecei a dar aula na faculdade em 2015, no segundo semestre. Tem um tempinho bom, hein? Tem um tempinho bom, tem 9 anos. E você é apaixonado, né, pela... Sou apaixonado pelo direito em si, pela advocacia, é a minha principal profissão, é uma profissão que eu não me vejo fora dela. E na docência, nesses 9 anos, eu me vi um profissional muito mais voltado para a advocacia, pelo fato da gente... As pessoas que pensam que a gente, na faculdade, a gente ensina, a gente aprende muito mais. Então, é um momento de aprendizado, de crescimento, e a docência, ela humaniza a gente como profissional, como pessoa. Então, eu gosto muito da faculdade de Direito, gosto muito da advocacia. Eu gostei dessa sua fala, humaniza a gente. O que significa isso, Marcelo? O profissional do direito, ele é combatível por natureza, né? Nós somos treinados a escolher um lado e defender esse lado. E à medida que a gente tem essa oportunidade de lidar com grupos de pessoas, com ideias divergentes, isso nos permite evoluir no sentido do debate, da discussão, do entendimento, né, da convergência de ideias. Nos traz, assim, eu particularmente acho que nos faz crescer, né? Principalmente nesse mundo de hoje, onde nós vivemos aí polarizações, né? Eu penso que as polarizações, elas são divergentes e não convergentes. Então, a possibilidade de se crescer, né, nesse debate muito divergente de ideias é menor do que quando a gente debate para construir algo, né, que seja o conjunto comum, aquilo que seja interessante e positivo. E essa vivência, Marcelo, você enquanto professor, e depois você se depara no próprio mercado de trabalho com jovens que foram seus alunos. Eu imagino que você tem boas e gratas surpresas também, né? Excelente, Leide. Às vezes as pessoas pensam que, né, os colegas advogados falam, onde tem faculdade de Direito, tem muito profissional, é ruim para a profissão da advocacia. Particularmente para a advocacia, não é ruim, porque a gente até brinca, se tem um advogado de lá, tem que ter um de cá. Então, a existência de uma quantidade maior de advogados acaba permitindo que a sociedade tenha um acesso mais fácil à justiça, né, e necessariamente que a gente tenha mais demandas e mais profissionais para trabalhar um do lado e outro de outro, né, o que não atrapalha.
Com relação a ter os alunos, eu me sinto assim, até meio pai. Essa semana eu brinquei com uma colega, a advogada, né, que a gente foi fazer uma audiência, semana passada. Nós fomos fazer uma audiência, eu segurei para não comentar com ela na sala de audiência da nossa amizade, né, na faculdade, e do fato de eu ter sido professor e ela aluna, porque geraria um certo constrangimento, né, na sala de audiência, do tipo, eu sou mais velho e ela é mais jovem, né? O que de forma nenhuma gera para mim essa ideia. Pelo contrário, esse relacionamento nosso nos permite trabalhar de uma forma mais respeitosa, mais produtiva, evidente, cada um defendendo, né, o seu interesse, o seu lado. E essa experiência que você está comentando aí, foi semana passada, eu achei muito bacana, porque a gente convive, né, durante 5 anos, 3 anos na faculdade, eu dou aula durante 3 anos, são 3 períodos, né? Mas vendo são 5 anos, né? Porque você está vendo lá durante... É verdade, tá vendo a pessoa 5 anos, né? E a gente cria laços de amizade e respeito, isso é muito bacana. É muito legal. Agora, doutor Marcelo, você é professor e advogado, e a gente, como todas as áreas do conhecimento, a advocacia vem passando por transformações. A inteligência artificial está aí, causando impacto em todas as áreas do conhecimento. Aqui na comunicação nem se fala, então, mas na advocacia. Você tem um histórico, assim, já que a gente está falando do dia 11, né, o dia do advogado, é sempre bom fazer esse estudo de caso, assim, para a gente ver como é que está a profissão. Como se diz, deu um capote, a tecnologia deu um capote na advocacia nos últimos anos, se a gente pode usar essa expressão? Literalmente, Leide, eu vou te confidenciar, você não conta pra ninguém. Não, só pros amigos da Módulo. Eu comecei em 2000 a advogar. Formei em 99, comecei a advogar em 2000. Sempre em Patrocínio, Marcelo? Aí você, sim, você formou em Franca, né? Eu me formei em Franca e vim para Patrocínio, minha família estava aqui. A advocacia naquele tempo não permitia, igual hoje, os escritórios contratarem estagiários. Era bem mais difícil. Você tinha que ter um parente advogado, alguém que fosse assim muito próximo para te dar um lugar para você trabalhar. E começar a advogar era ainda muito mais difícil, porque não tínhamos a tecnologia que tem hoje, o acesso à informação que tem hoje. Então, quando buscávamos jurisprudência, na época que eu comecei, eu me recordo lá no escritório do doutor Otacílio, pedi ele para dar uma olhada na revista dos tribunais que ele assinava, que era era uma referência, né? Era uma revista que vinha todo mês com os julgados dos tribunais no país. Então tinha que ter o livro, procurar no livro e vinha todo mês aquele compilado de julgados. Era difícil pra caramba. Que canseira. Hoje não, qualquer pessoa vai na internet, joga lá, né, aparece lá no Jus Brasil, busca uma série de julgados, né? Até ao leigo é muito mais fácil buscar informação jurídica hoje, então naquela época era muito difícil. E o que eu queria te confidenciar é que eu comecei a advogar na máquina de escrever. Não, peraí, eu vou te pedir um intervalo, porque assim, máquina de escrever, né, para tudo. Vou te pedir um intervalo rapidinho aqui, eu quero que você continue esse assunto, vamos ali tomar uma água só rapidinho e a gente volta, ok? Ok. Mente aberta. Mente aberta. Voltamos com o nosso Mente Aberta dessa sexta-feira, aqui uma lembrança que a gente faz bem gentil do Dia do Advogado, que é dia 11 de agosto, que é dia do estudante, dia do garçom, tem mais umas 5 coisas lá também. Mas eu estou conversando com o doutor Marcelo Ferreira, que é advogado e professor e gosta muito da profissão. Doutor Marcelo, para quem não estava nos ouvindo e começou agora, e para quem estava nos ouvindo, você fez curso de datilografia? Curso de datilografia. Datilografia? Fazia, era lá na CIP. E quem que pediu para você fazer? Foi sua mãe, né, tinha lógico? que fazer, era essencial o curso de datilografia para qualquer ser qualquer coisa profissional. na vida. E eu comecei com a datilografia. Você era comportado, Marcelo? Eu tenho a impressão que você é bem quieto, né? Não, eu era um pouco agitado. Mas quando eu comecei a advogar, ainda os processos, além de físicos, eram processos datilografados. Em 2003, começamos a ter computadores na advocacia. Depois, 2005, o e-mail se tornou uma ferramenta comum. Antes de 2005 era o fax, né, que a gente utilizava para troca de informações, mensagens. 2005 em diante, a gente vai vendo a evolução, vamos falar da tecnologia da informação, mas no hardware, né? No computador, facilitando o manuseio de processos. Mais adiante, por volta de 2010, as tecnologias, as redes sociais, etc., elas passam a integrar a advocacia, a justiça, com as provas eletrônicas, né? Você tinha a possibilidade de usar teve um tempo que e-mail não era documento, né? Por conta da burocracia, o e-mail você não tinha como descobrir se ele realmente tinha sido enviado ou recebido, etc. A justiça não admitia. A autenticidade deles, isso.
E vai evoluindo, tem um processo de desburocratização do processo, e em 2013 em diante, a gente começa a ver a implementação dos processos judiciais eletrônicos. Hoje a justiça funciona toda, né, ela com processos eletrônicos, inclusive os procedimentos internos, administrativos, e o processo judicial eletrônico é a realidade nossa, dinamizou muito a justiça, objetivou muito os trabalhos, né, judiciais. Aquilo que às vezes precisava de passar de uma pessoa para outra para bater um carimbo, hoje é feito todo através de um sistema. Isso modernizou e agilizou demais a comunicação do processo com as partes, do processo com os advogados e do processo internamente em si próprio, né? E foi muito bom, Leide, porque particularmente eu acho que deu inclusive mais amplitude de publicidade aos processos, né? As coisas são mais claras e as vertentes dos estudos a respeito do processo, você tem um acesso mais fácil. Então, a gente consegue pegar uma informação, um estudo de caso que está sendo trabalhado em qualquer lugar do país, ou, por exemplo, se a gente estiver conversando aqui agora pelo telefone, você consegue acessar o site do Superior Tribunal de Justiça e ver qual que é o entendimento do ministro Salomão, do ministro da Rosa Weber no STF, para você saber qual é o ponto de referência, né, do julgamento ou da tese que você defende. Então, isso ajudou demais nos trabalhos da justiça e nos nossos trabalhos como advogado. Tudo tem seus pontos positivos e também tem seus pontos negativos. O ônus, né? E o bônus, né? Assim, de certa forma, o advogado trabalha mais um pouco hoje, no sentido de que alguns atos do processo, por exemplo, a juntada, a propositura da ação, nós temos que montar o processo em si para poder fazer o upload dele no PJE, e eram trabalhos que eram feitos pelo judiciário. A gente acaba fazendo um pouco mais. Tem um inconveniente que os colegas costumam achar um inconveniente grande, é da facilidade de acesso ao sistema, que a pessoa, né, o cliente, às vezes ele já sabe que tem um acesso 24 horas e às vezes ele pedir para o advogado olhar o processo fora de hora. Fora do expediente normal, mas são coisas que são trabalhadas. 5h30 da tarde, o cliente liga: doutor, e meu processo? 5h30. Você já passou por isso? 5h30 da tarde. Não, normal, ainda estava no horário do expediente. Mas né, então 21h30. 10 horas da noite, o cliente sabe que a gente tem acesso ao processo a qualquer horário, né? Sim. Mas assim, além disso, nós temos hoje ferramentas muito bacanas. Por exemplo, a gente utiliza no escritório um software jurídico, que todos os nossos processos, todas as movimentações estão num aplicativo do telefone celular. Então, eu tenho acesso a qualquer processo, a qualquer hora do dia, com uma facilidade extrema, que basta acessar o celular, ou sempre que o processo é movimentado no fórum, a gente recebe a comunicação de movimentação do processo. Então, isso nos traduz uma certa celeridade da informação. Então, eu vejo que o processo do cliente movimentou e eu posso já comunicar a ele do movimento do processo. O que antes, né, demandava ir até o fórum, pedir na secretaria, solicitar o processo. É mais moroso, né? Muito mais. Agora, sim, até pouco tempo atrás, eu via que os advogados brincavam que o processo eletrônico ele era difícil, demorado, o sistema caía e tal. Mudou isso, assim, sei lá, de um ano para cá, um ano e meio? Você percebe mudanças? Porque a tecnologia, ela veio para ficar, né, Marcelo? Não adianta você lutar contra ela, nem quero lutar contra, pelo contrário. Aqui no rádio, tanto que facilitou pra gente, né? Porque hoje, por exemplo, no rádio, mal comparando, mas antes a gente tinha questão física. Quem estava no Nordeste não podia ouvir a módulo FM. Hoje, pela internet, você ouve a módulo FM onde você estiver. Mas no caso do processo eletrônico, melhorou um pouco, assim, Eu sou muito otimista com relação a tudo da tecnologia. Eu gosto muito de tecnologia, a vida inteira gostei, não tenho dificuldade. Algumas pessoas, evidentemente, né, alguns colegas advogados, alguns serventuários, eles têm mais dificuldade, né, em lidar com a tecnologia. Natural, né? Eu particularmente acho que vem melhorando a cada dia. Nós estamos passando agora a alteração na maioria dos estados do país, vão passar do PJE para o EPROC. Eu particularmente gosto mais do layout do PJE, da estrutura de visão do PJE, embora ele não seja tão eficiente quanto o EPROC. Então isso vai do sistema, a gente acaba acostumando, tem que trabalhar nele, então a funcionalidade dele. Eu tenho alguns processos em outros estados, por exemplo, eu gosto muito do sistema do Paraná. É rápido, né? Celery. Ele é muito simples, ele é bem mais intuitivo do que o PJE aqui de Minas. Mas creio que com essa mudança para o EPROC, eles falam que o PJE trava muito, né?
É o que a gente mais lê, até memes sobre, muitos memes sobre o PJE travando, né? Mas assim, eu acho que passando para o EPROC, vai haver uma uniformização dos procedimentos eletrônicos e eu creio que será melhorado isso daí. Marcelo, década de 90, eu lembro que a gente ia sempre que acontecia um fato na sociedade, fosse ele negativo ou positivo, a OAB sempre foi uma fonte para a gente, jornalística. Então, assim, a OAB sempre tida como a guardiã da Constituição, junto ao STF e tal. O que é a visão hoje que as pessoas têm da advocacia, da OAB, do direito? O que você percebe? Assim, houve uma mudança também na percepção? Leide, no meu ponto de vista, a OAB nacional ela se perdeu em alguns temas relevantes em que ela poderia ter defendido, vamos assim dizer, a cidadania, né? Em algumas questões famosas de condenações penais, ela deveria ter intervido. Em alguns excessos do judiciário lá no STF, ela deveria ter intervido. Ela acabou fazendo vista grossa por questões de ideologia dos presidentes do momento nacional, também, ali, do momento, né? etc. E ela acabou perdendo aquela força de ser uma entidade realmente combativa aos interesses da justiça. A justiça, de certa forma, acabou se tornando um pouco arredia à advocacia. E acabou existindo um certo... Ao invés de haver uma convergência, porque a justiça ela não é o magistrado, ela não é o promotor. A justiça é o conjunto do advogado, promotor, juiz, todos eles estão num pé de igualdade para o fazimento da justiça. E isso sempre foi muito claro para nós no passado, quer dizer, tem 25 anos que eu advogo, isso para mim é claríssimo. E nos dias de hoje a gente vê uma certa ideia de subserviência da advocacia em relação à magistratura, o que não pode existir, né? E uma certa, não digo aqui em patrocínio, muito pelo contrário, aqui nós temos um relacionamento ótimo do poder público conosco. Há algumas questões lá, pontuais, que a gente precisa contornar, volta e meia, cada um na sua particularidade, um na área civil, outra na área penal, mas de uma forma geral, a advocacia, ela perdeu força, sabe? Eu acho que todas as profissões em si, porque a medicina, você percebe que o médico, ele já não é mais o médico do passado, né? Se tornou uma profissão um pouco mais comum. E com o crescimento do número de advogados, a advocacia, de certa forma, se tornou um pouco mais comum, um profissional da advocacia, e que, por sua vez, talvez tenha reduzido essa força do advogado em si, a importância do advogado em si, mas nada que não seja possível de resgate, né? A ideia da importância da advocacia. E vai muito também da visão de cada um da própria profissão, porque a gente vê assim, eu converso com vários advogados que vêm aqui na rádio, a gente vê quem é apaixonado pela profissão. Você é um apaixonado pela profissão. E eu queria, inclusive, uma fala sua pra gente encerrar, para os novos advogados, ou para quem quer ingressar. Outro dia mesmo, uma vizinha minha me contou na maior alegria que a filha tá fazendo faculdade de Direito. E é uma jovem, de 17 anos, acabou de sair do FTM e foi fazer Direito. E eu falei, nossa, que bacana. O curso de Direito é um curso muito amplo, né, Marcelo? Ele vale para a vida. Eu queria uma fala sua pro novo advogado, para aquele que quer fazer Direito, também pros colegas de profissão, enfim, fica à vontade. Leide, as pessoas às vezes comentam, o ChatGPT, a inteligência artificial vai acabar com a advocacia. Não acho de jeito nenhum. Não tem como acabar com a advocacia, porque ela depende das mínimas particularidades, do movimento do olhar da pessoa, altera todo um processo, todo um sistema probatório, e o que a inteligência artificial nunca conseguirá captar no nível que o ser humano capta. Então, é uma profissão que eu creio que existirá por longo período. A inteligência artificial, ela vai potencializar a nossa profissão, né? Hoje, nós utilizamos o ChatGPT para poder fazer resumo, esquemas, compilado de provas. Então, é uma fonte de informação ferramenta, também, né? É igual o carro. Criou o carro, as pessoas não vão andar mais a pé. Poxa, eu ando todo dia. Vai servir para potencializar as nossas, né, qualidades e necessidades. Então, eu creio na advocacia por um longo período de tempo e não vejo ela como uma profissão, como muitas outras que estão para serem extintas, não. Marcelo, muito obrigada pela entrevista aqui na Módulo FM. Você sempre gentil, atende o nosso convite e parabéns pelo Dia do Advogado. Volte sempre. Eu que agradeço a todos pela participação. Parabéns a todos nós, estudantes de Direito,
e advogados. Vai chamar ninguém pra pendura não, né, Marcelo? Se quiser, pode me chamar que eu vou. Esse foi o Dr. Marcelo Ferreira, que é advogado e professor, falando conosco aqui desse dia 11 de agosto, que é o dia do advogado. A todos os advogados, os parceiros aqui da Módulo FM, aqueles que ouvem a Módulo FM, também os que não ouvem, né? Um felicíssimo dia do advogado. A profissão de vocês é extremamente importante para a democracia e para a sociedade. A todos vocês, um bom fim de semana e até a próxima sexta. Você ouviu na Módulo FM. Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento. Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.